2 semanas atrás, né, na última aula. E aí fiquem também à vontade, assim, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado, né, a ideia era também retomar um pouquinho lá o texto para ver se tinha ficado claro ou se alguma questão surgia, né. Mas assim, na primeira aula, a proposta foi da gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos principais aí do existencialismo que dão base também para uma clínica com base em Sartre, né. Então a gente conversou um pouquinho sobre o saber de ser, o projeto de ser, sobre temporalidade, né, sobre aspectos do método, então método progressivo e regressivo, sobre a ideia da gente descrever, de investigar, né. Então, assim, alguns conceitos aí que são fundamentais, e eu apresentei depois para vocês um método, né, que ele foi sistematizado por algumas psicólogas aqui de Florianópolis, porque aquilo que a gente falou, assim, né, o Sartre, ele não sistematizou um método, embora ele tenha construído toda uma teoria que nos dá condições, assim, de exercer uma prática clínica com base naquilo que ele compreende, né, como um processo de personalização, então de tornar esse sujeito e ao mesmo tempo da gente se complicar aí no mundo, né, enfrentar dificuldades, vivenciar sofrimentos e ao mesmo tempo aquilo que vai nos dando condições de ultrapassar essas complicações aí, né. E aí algumas pessoas, alguns estudiosos têm tentado justamente sistematizar um pouco, né, formas de você trabalhar numa clínica com base em Sartre, então fazendo jus aos conceitos dele, ao modo como ele pensa, né, o sujeito, e o modo como a gente se constitui, como a gente se complica, mas assim, não existe uma única forma, né. E aí o que eu apresentei para vocês é isso, é uma forma da gente acessar algumas questões que são fundamentais na clínica, com base em Sartre. O que eu destacaria, assim, né, a ideia da consciência de primeiro grau, que é o que a gente chama também do vivido, né, que é essa é o espontâneo, é o que a gente vive, ontologicamente falando, né, antes de elaborar reflexivamente as nossas vivências, né, porque é onde a coisa acontece, é onde a gente se complica também, é no mundo, é nas relações, né, na relação com os outros, com o tempo, com a gente mesmo, com o corpo, com a materialidade, né. A maioria das psicologias, talvez, elas se mantém muito trabalhando com o discurso, com a narrativa, exclusivamente, com aquilo que o sujeito vem trazendo e que ele já elaborou sobre a sua vivência, né. E a proposta do Sartre a gente precisa ir para o vivido, para aquilo que é vivido enquanto corpo, consciência no mundo, né, assim, na relação espontânea com esse mundo, com os outros, com as coisas. E assim, por que de repente tantas pessoas têm tentado sistematizar um pouco esse método? Porque não é tão simples a gente acessar isso, né? Exige do terapeuta, assim, um certo trabalho e um direcionamento também do trabalho durante as sessões para que a gente consiga acessar. Porque, de modo geral, os pacientes, eles vêm para a sessão falando muitas coisas, assim, né? De repente vão falar da sua semana ou daquilo que estão sentindo, não consegui dormir, não tô conseguindo comer, eu choro muito, ou eu fico muito agitado, eu suo frio, enfim, ou eu briguei com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa. Então vem contando coisas pra gente, muitas coisas, muitas vezes, né? E aí, assim, por que o método ele é importante? Por que a gente pensar um pouco em sistematizar essas práticas é importante? Porque senão a gente corre o risco de se perder também nesse discurso, né? Muitas vezes de se compliciar com o paciente, já, então, poxa, sua esposa é assim, nossa, ela é assim, assado, né? Mas isso não necessariamente nos ajuda a compreender o que está acontecendo efetivamente ali com o sujeito, que pega, o que afeta, como afeta, e nem como sair disso, né? Então, por isso que é tão importante a gente tentar pensar assim, como a gente vai acessar esse vivido, essa experiência aí, né, enquanto um corpo, consciência, nessa
consciência de primeiro grau. E, claro, a gente vai também considerar, como a gente falou na outra aula, aquilo que é reflexivo, aquilo que é de uma consciência reflexiva, que é assim, aquilo que o sujeito vai elaborar daquilo que ele viveu naquela consciência de primeiro grau. Que à medida que, assim, quando a gente, né, eu comentei com vocês, quando a gente nasce, a gente não tem ainda essa capacidade reflexiva. À medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente, né, usando os passos, assim, a gente vai cada vez muito mais, quase como muito próximo, assim, né, embora o Sartre fala, cada consciência ela acontece uma de cada vez, né, mas, assim, a gente vive e elabora isso, né, muito rapidamente. Então, a gente também separa, porque a consciência ela acontece cada uma de uma vez, assim, né, ela toma um objeto de cada vez, né, vamos pensar, mas ao mesmo tempo o sujeito traz como se fosse uma coisa só, assim, né, aquilo que ele vive, aquilo que ele elabora. E às vezes até os pacientes podem ter um pouco de dificuldade de entender por que a gente está tentando acessar esse vivido, por que a gente está tentando deixar um pouco de lado essa narrativa e descrever exatamente o que aconteceu ali, por exemplo, numa determinada cena, numa determinada situação, num episódio, né? E aí a gente também vai explicando, compartilhando com os pacientes por que a gente está fazendo isso, por que é importante, né? Para que isso vai fazer sentido. De certa forma, o paciente ele também aprendendo a acessar essas vivências, que é onde a coisa está se complicando, né? Assim, e aí depois, claro, ele elabora, e às vezes também elabora de uma maneira equivocada, mas se a gente não acessar esse vivido, a gente não vai conseguir alterar justamente esse vivido lá na frente, né? Porque o que acontece, né? Qual é o movimento que a gente espera que aconteça? A pessoa vem para terapia, a gente acessa essa experiência vivida aí, né? Essa consciência de primeiro grau, a gente vai, de certa forma, purificar, né? Reorganizar essa elaboração que a pessoa fez daquilo, né? Olhando, bom, como é que você elaborou isso, né? Que outros elementos você perdeu de vista? Que saber de ser que está se tornando, que está construído, foi construído lá no passado e está se fazendo presente aqui, né? E você, de alguma maneira, está vivendo nesse presente com esse sabor que vem do passado. Mas hoje você já é outro, as relações são outras, então a gente consegue, né, como a gente fala, de certa forma, purificar assim, essa elaboração reflexiva para permitir o quê? Que a pessoa possa se lançar no mundo de novo, numa outra condição, para ter outras vivências que vão dar a ele a condição de alterar, por exemplo, o saber de ser, né, de alterar o seu caminho, de abrir outro futuro, né, que não é aquele que vinha sendo construído até então em função de quem ele vinha se fazendo nas suas ações. E isso é muito importante, assim, não é como a gente diz, não adianta só a pessoa também compreender, eu compreendo. Ele precisa poder viver isso na prática, né? Ele precisa, lá na espontaneidade, ser outro de alguma maneira, né? E conseguir ultrapassar as dificuldades que ele vinha tendo. Então, por isso que é tão importante também a gente acessar esse vivido, essa consciência de primeiro grau, a gente elabora, organiza, purifica isso, né? Mas ele tem que voltar para a vida, né? Para fora da sessão, para o seu dia a dia, aos poucos construindo como se fosse uma nova espontaneidade mesmo, né? Um novo automático, onde ele já consegue se colocar de uma outra maneira. E no começo, muitas vezes o paciente ele tem que, peraí, né? Vou parar, vou pensar o que é isso, o que está me afetando, como está me afetando, né? Tem um trabalho aí a ser feito, mas com o passar do tempo, a ideia é que isso vai entrando de novo num vivido, assim, né? Numa espontaneidade, só que agora modificada pelo trabalho da psicoterapia, né? Então, quando eu falei lá na segunda parte da aula, né, na outra semana, sobre esse método, é a ideia da gente acessar esse vivido, acessar essa consciência de primeiro grau, e, é claro, trabalhar isso também reflexivamente para devolver, né, para o paciente essa condição de estar no mundo, nas relações e na espontaneidade, agora de uma forma mais viabilizada e mais viabilizadora também no seu projeto de ser, né? E para isso ele vai ter que ter também, de certa forma, aí, né, claro para ele
quem ele vinha se fazendo, qual é o projeto de ser dele, né, que coisas são importantes, são fundamentais aí no projeto dele, como ele se complicou, onde ele se complicou, em quais relações, em quais perfis, como que ele, né, assim, o que afeta, como afeta o que ele faz com isso, tá? Então, todos esses são elementos, assim, fundamentais dessa clínica. E aí eu trouxe aqui para vocês, então, nesses slides, assim, uma certa sistematização, assim, disso que a gente já discutiu, para um pouco fechar aqueles conteúdos da aula passada, né, e para que a gente possa entrar também nos conteúdos de hoje. Então, a ideia é discutir um pouco sobre a questão do suicídio, né, a partir do texto que eu mandei para vocês, e sobre a clínica com crianças, né, a clínica infantil. Pode passar, Daniel. Eu coloquei aqui a referência da Zuleika, porque, assim, foram algumas aulas que ela deu pra gente lá em 2016. Assim, infelizmente não está publicado, acho que ela nunca publicou exatamente esse material, mas, assim, tem algumas coisas que eu incluí, que eu alterei, mas, né, deixei a referência a ela, porque ela fez também um exercício aí, né, de um esforço de sistematizar algumas coisas que eu considero importantes, então também trouxe ela como referência, né. Mas se a gente pensar, então, um pouco o processo de psicoterapia, né, a gente precisa que o paciente consiga compreender, assim, né, o que fizeram dele, então, onde eu nasci, qual é o contexto antropológico, sociológico, como que eu fui me apropriando dessas racionalidades que estavam postas aí, né, porque a gente sempre nasce num contexto, numa situação, sempre situado, né, num tempo, numa materialidade, num momento da história e dentro de determinadas condições. Às vezes eu costumo dizer, assim, para os alunos, né, brincando um pouco, mas ao mesmo tempo falando sério, né, que, por exemplo, quando não existia a internet, assim, para a gente ter uma ideia, né, não existia o dilema, por exemplo, de se a traição virtual é uma traição ou não é uma traição, né? Essa dúvida, esse sofrimento, ele só é possível a partir do momento em que a gente tem internet, que as pessoas podem se conectar à distância e manter relações à distância sem nunca terem se encontrado, né? Assim, claro, poderia talvez ser por carta, né? Assim, tempos atrás, enfim, mas, enfim, era outro contexto. A gente sabe que hoje em dia essas relações virtuais aí, elas foram muito potencializadas pela internet, enfim, né? Então, assim, são dilemas do nosso tempo, né? Dilemas que não existiam atrás, talvez, e que, bom, dizem do momento histórico em que a gente vive, né, de determinadas condições materiais, tecnológicas, de instrumentos, ferramentas que a gente tem aí também para se viabilizar. Então, é importante a gente também compreender isso, né? Assim, bom, em que situação, em que contexto que a gente nasce e quais são os elementos que estão aí disponíveis para a gente se constituir como sujeito. E aí, o que fizeram, então, de mim, né? Para compreender essa problemática psicológica e da história, da nossa história e da história coletiva da qual a gente faz parte, né? Depois, o que eu fiz com o que fizeram de mim, porque a gente não é passivo nesse processo, a gente é ativo, então não é que eu só receba isso, eu faço alguma coisa disso que fizeram de mim. O tempo todo a gente está fazendo coisas, né? O Sartre fala mesmo, não escolher é uma escolha, porque a escolha implica em posicionamento no mundo, em ação, então se eu me direciono para lá ou para cá, ou mesmo se eu fico em cima do muro, isso é uma posição que eu estou adotando, é uma escolha que eu estou fazendo, então, inevitavelmente eu faço coisas daquilo que fizeram de mim, né? E aí o que eu venho fazendo, né? O que eu fiz do que fizeram de mim, o que eu venho fazendo e que fizeram com que eu hoje seja esse, né? É interessante, por exemplo, eu vejo muitos pacientes que vêm com assim, com queixas, né, e com demandas de um episódio depressivo, por exemplo, bastante intenso, assim. É muito comum que a pessoa tenha a sensação que ela tem, eu não sei como eu vim parar aqui, né? Eu não sei como a minha vida chegou nisso que chegou, e eu realmente não sei que caminho
eu fiz até aqui, né? E é fundamental que a gente consiga reconstruir isso com a pessoa, né? O que fizeram de você e o que você fez com o que fizeram de você, o que você vem fazendo com o que fizeram de você, né? Com as ferramentas que você tem, com a condição que você tem, tinha, e que, de alguma maneira, te colocam nesse lugar, né? E é fundamental, isso vai fazendo sentido, assim, vai criando sentido para aquilo que a pessoa vive, né? Para que ela também compreenda que não é do nada, né? E que, assim como ela veio fazendo escolhas e veio agindo de modo a se colocar também nessa situação, e claro, daí não é responsabilizar exclusivamente a pessoa por aquilo, a gente sabe disso, né? Assim, é dizer, olha, você fez o que foi possível nas condições que você tinha. E eu já tive muitos pacientes, gente, assim, ó, que chegou um momento que eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha, você fez muito com o que você tinha, né? Você está se cobrando que você, poxa, não é esse, não é aquele, os outros são melhores. Quando a gente vai olhar para a história, e é uma escassez de mediação, assim, né, que a pessoa teve, e às vezes eu olho e falo, gente, você fez muito com o que você tinha e com o que fizeram de você, né? Se aproprie disso também. E ok, você tem muito talvez a fazer e deseja muitas outras coisas e pode se lançar para outras coisas, mas a gente precisa reconhecer que você fez muito com o que você tinha de condições e de mediações, de ferramentas e de instrumentos, né? E isso é fundamental, assim, para a pessoa se localizar, né? De onde ela está hoje, como que isso se tornou possível, que isso não é do nada, né? E que se também ela não está em outro lugar é porque talvez ela não teve condições de estar, né? Enfim, então acho que isso é bem importante, essa localização aí, né? E aí, uma parte bem importante também é que eu farei da minha história de agora em diante, né? Então, se de alguma maneira isso que me acontece, esse que eu sou, isso que eu venho fazendo, não está me levando ao que eu desejo ser, ao meu projeto, né? Que é o projeto que faz sentido, né? Que me viabiliza. Então, bom, o meu projeto se alterou porque, de repente, eu rompi uma relação, né? Seja, por exemplo, que me separei, ou perdi alguém fundamental, mudaram coisas no meu trabalho, ou eu já não quero mais as coisas que antes eu queria, né? De alguma maneira não faz mais sentido continuar sendo aquele. Então, assim, o que eu vou fazer com a minha história e quem eu desejo ser e como eu vou construir isso daqui para diante, né? E aí entendendo que é uma história sempre singular e coletiva ao mesmo tempo, né? E isso é importante porque para entender que as minhas ações constroem não só a minha história, mas a história dos outros que dela fazem parte e da humanidade, como a gente falou, né? Mas também para entender que a gente está interligado e que não, aquilo que a gente falou, não basta eu querer para poder. Eu preciso também ter mediações e ter condições para ser esse que eu desejo ser e para me viabilizar também, né? Então, vamos pensar assim, não adianta agora eu com a idade que eu tenho, de repente querer ser astronauta, né? Não vai rolar, não vai acontecer, né? Bom, se isso é uma coisa importante, como que eu posso me aproximar disso de outras formas? Não é que eu tenha que abandonar totalmente esse projeto, mas eu vou ter que pensar, né? Qual a condição que eu tenho também para ser essa que eu desejo ser, enfim, né? E pensar isso articulado com a minha condição, com a minha realidade, assim, né? Porque tem, assim, né? A gente sempre diz, a realidade se impõe, né? Não adianta eu querer atravessar uma parede porque a materialidade se impõe, eu vou dar com a cara na parede e vou me machucar. E eu tenho que lidar com essas com esses obstáculos, né? Com esses limites que a realidade me impõe. Eu não posso evitá-los assim, né? Eu posso pensar, ok, tem uma porta, existe uma porta, eu vou ter que construir um buraco, não sei, né? Mas se eu quiser atravessar, eu vou ter que lidar com essa materialidade e encontrar formas, ferramentas de fazer isso acontecer. Então, na minha condição, com as mediações que eu tenho, né? Assim, quais são as saídas aí possíveis, né? Tá?
Então, acho que isso aqui resume, de alguma maneira, o processo de psicoterapia. Pode passar. E aí tem algumas questões ainda importantes, né, que já foram comentadas, mas acho que para a gente ir dando uma sistematizada e talvez ficar um pouco mais, né? A gente precisa ir além do discurso ou da elaboração reflexiva, que é isso que eu comentei, de acessar esse vivido, essa consciência de primeiro grau. Essa elaboração reflexiva, ela é importante, mas a gente não pode ficar somente nela, tá? A gente precisa evitar compreensões apressadas e totalitárias. Geralmente, uma das coisas que causam também sofrimento nas pessoas, justamente elas se totalizarem, né? Ah, eu sou esse que não é um bom filho, né? E aí o que a gente vai ver, por exemplo? Bom, algumas ações que você empreenda aí na tua vida não totalizam você nisso, né? Então, eu sou burro, eu fui mal numa prova, então eu sou burro. Não, você não tem que se totalizar numa prova que você fez e que você não foi bem, né? Então, assim, a gente também tem que evitar muito isso, né? Porque o sujeito é um vir a ser. Se amanhã ele fizer outra coisa, ele pode ser outra coisa. E claro, de novo, não é uma metamorfose ambulante, mas é essa abertura sempre, né? É esse não ser que nos caracteriza aí o tempo todo. Então, a gente também, como terapeuta, precisa evitar essas compreensões que totalizam o sujeito, isso é. Por isso que a gente, então, assim, tem tanta resistência, de certa forma, ou tantos poréns aí com os diagnósticos, né? Porque eles totalizam muito o sujeito. Eu sou bipolar, né? E aí, bom, o que é ser bipolar? E aí é isso, vai ser isso para a vida toda? Isso é uma totalização que se faz, né? E muitas vezes eu falo para os pacientes, eu digo, olha, tudo bem, se talvez a gente for descrever coisas que você vive, o modo como você vive, a tua dinâmica, talvez a gente encontre uma série de características que alguém deu um nome para isso, né? E ok, a gente não precisa dizer, não, isso está errado, né? Mas qual é a função que isso tem, né? Que função que isso vai ter na tua vida? É de dizer quem você é, de explicar de fora quem você é, porque é isso que um diagnóstico faz, né? Ele de fora explica quem você é, e aí você se totaliza, e aí você talvez justifica ações em função, porque eu sou esse, né? Então, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo também com o paciente, a gente tem ter muito cuidado, e também evitar compreensões apressadas, assim, porque às vezes a pessoa vem e pode ser que a nossa tendência como terapeuta é, né, ir já ligando alguns pontos a ponto. Já entendi. Não, calma, né? A gente vai, como diz aqui, né, construir diferentes hipóteses, é isso que a gente faz. A pessoa vem para a terapia, a gente começa o processo, a gente começa a levantar hipóteses e a gente vai planejando o trabalho para confirmar ou para refutar essas hipóteses, né? E aí o tempo todo a gente está fazendo isso também, até que a gente tenha um pouco mais claro, porque a gente verificou nos perfis desse paciente, nas diversas relações, como que ele se coloca, enfim, isso vai dando segurança para a gente agir. Eu me lembro muito, assim, que uma coisa que desde a faculdade, assim, que me incomodava muito, por exemplo, na psicanálise, né, freudiana, assim, dizer, gente, como é que alguém eu consigo entender e, de certa forma, aceitar que algo que eu não acesso, que eu não sei o que é, me governa, né? Assim, que é o inconsciente que manda em mim, né? Digamos assim. Como isso, né? E aí eu não acesso, eu não sei o que é, não faço ideia, isso me incomodava profundamente. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, como que um terapeuta vai ter segurança para trabalhar, né? Se ele também tem tanta dificuldade de acessar isso que é, então, de fato, sujeito, né? E o existencialismo, eu acho que ele dá muita condição para a gente trabalhar, porque o Sartre diz o tempo todo, o nosso eu aparece no mundo, ele se objetiva nas relações, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, em tudo.
somos nós ali, né? E é isso que vai nos dando segurança também para intervir, porque senão como é que a gente ia ter segurança, né? Se não é isso, cada um que vai... claro que vamos pensar assim, ó, existe aquilo que é do terapeuta, né? A gente é nossa ferramenta de trabalho. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu me lembro até hoje, assim, na pesquisa, né, que uma vez uma pesquisadora falou assim, o pesquisador vai para campo e ele acha que ele vai coletar dados. E aí a gente diz, bom, a gente só enxerga o que a gente dá conta de enxergar, né? Tá lá, tá no campo, mas eu também só vou trazer de lá aquilo que eu enxergo naquele lugar. E talvez se fosse outra pessoa, eu iria enxergar outras coisas. Mas vejam que isso não quer dizer que no mundo assim, que o fenômeno ele seja outro, né? Na verdade, claro, sou sempre eu que constato aquela realidade, aquele fenômeno, né? Mas o fenômeno ele tem propriedades em si, é isso que o Sartre fala, né? E é isso que nos dá segurança, porque se eu fizer uma investigação, eu tenho que conseguir localizar coisas e compreender o mesmo que o Daniel também vai enxergar, por exemplo, naquele mesmo paciente, né? Eu não posso ter coisas completamente distintas, um compreendendo uma coisa, o outro dizendo, não, é completamente outra. Peraí, alguma coisa está errada, né? Porque se o fenômeno tem propriedades nele mesmo, qualquer pessoa que vá constatar, que vai investigar, que vai fazer através da fenomenologia, né, uma investigação de que fenômeno é esse, de ir até o fenômeno, vai ter que encontrar nele propriedades que são daquele fenômeno, né? E é isso que dá segurança para a gente trabalhar na clínica, porque senão, assim, né, fico pensando como é que a gente ia poder dizer coisas sobre o sujeito também, né? E aí, claro, a gente sempre verifica com o próprio sujeito, sobre isso que a gente vai constatando, sobre isso que a gente vai compreendendo, né? Mas é muito esse movimento de ir às coisas mesmas e de planejar e de investigar e de descrever que nos dá a segurança mesmo para o trabalho, tá? Uma outra questão, o sujeito tem que sair da sessão com um futuro. Essa é uma questão bem, bem importante, assim, que às vezes isso, claro, pode se dar de uma maneira mais intensa, às vezes mais simples e pontual, né? Mas a função que eu compreendo também para a psicoterapia é de abrir o campo de possibilidades, né? Porque a pessoa vem muitas vezes, não, só tem isso aqui, eu sou esse, não tem saída, essa é a única forma de ver as coisas e de fazer as coisas e de me movimentar no mundo. Então a pessoa, ela não encontra outras formas de lidar com aquele problema. Na terapia, o que a gente faz? A gente abre o campo de possibilidades e abre esse futuro. A gente, de alguma maneira, mostra para a pessoa que, olha, você está enxergando uma parte, é um recorte, é uma das possibilidades que existem. Pode haver outras aí, né? E a gente vai inventar saídas também, né? Para essa condição que você vive hoje. E aí, é bem importante que, de alguma maneira, a pessoa saia da sessão pelo menos vendo que existem possibilidades. Ok, ou eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu sei que eu não estou determinado a viver isso que eu vivo. Eu não estou condenado a ser sempre esse e viver sempre a mesma coisa e passar pelo mesmo sofrimento e não ver saídas. O fato de eu não ver saídas hoje não quer dizer que elas não existam, né? Então, esse também é o trabalho da psicoterapia e isso é bem importante a gente lançar aí para as pessoas, né, nesses processos. Pode passar. No início da psicoterapia, geralmente a pessoa vem, então, né, com essa experiência de ser inviabilizadora, geradora de sofrimento, vivendo uma situação de um impasse, né? Então, eu não sei mais para onde eu me direciono, não sei que escolhas eu faço e que vão me lançar para aquilo que eu desejo, eu não consigo, não encontro, né? Sofro em função disso. Essa experiência de ser
né, ela está constituída aí numa espontaneidade, num plano irrefletido, porque a gente vai se fazendo nessa consciência aí de primeiro grau, e muitas vezes o sofrimento está porque eu realmente não consigo também viver outras coisas, né, e me experimentar de outras formas aí no mundo. Essa experiência ela é vivida como uma totalidade do ser, de um modo absoluto, então eu sou esse, né? E aí, claro, tem pessoas que às vezes até não vêm para psicoterapia porque dizem, não, eu nasci, né, a síndrome de Gabriela, que as pessoas falam, né, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou esse, as pessoas vão ter que lidar comigo desse jeito, né? Mas isso também, muitas vezes, pode gerar um sofrimento, às vezes até mais para os outros, né? Como dizem, assim, às vezes a gente vai para terapia para lidar com as coisas das pessoas que deveriam estar em terapia, né? Então, mas muitas vezes é isso, a pessoa está ali, ela está vivendo essa totalidade também do seu ser, e eu sou essa, e sou assim, não sei ser de outra forma, e aí ela reconhece também que isso causa sofrimento, mas muitas vezes ela vem como se ela realmente não, assim, ela não tem condições de ser outra, assim, ela tenta e de repente ela se vê numa mesma dinâmica, assim, né, e aí ela se absolutiza nisso. Aprisionada no passado, principalmente, assim, nesse saber de ser construído no passado, pelas experiências anteriores, e aí ela traz para esse presente, e às vezes mesmo que o antropológico, o sociológico, né, a sua situação seja outra, ela continua se experimentando aquela, e ela não consegue colocar nesse saber de ser aí novos elementos, né, e aí uma experiência, né, sabida ou saboreada, e quando a gente fala do sabor, é porque é muito essa ideia do plano irrefletido, dessa consciência de primeiro grau, né, que não é algo que eu já elaborei. Eu escrevi uma vez um texto, até tá no Instagram da clínica, que é como se a gente, vamos pensar assim, ó, esse sabor, né, vamos pensar que a gente fosse, assim, eu já fui pro Nordeste, né, e aí fui experimentar, por exemplo, frutas que eu nunca tinha comido até então, né, o que acontece quando a gente experimenta uma fruta que a gente não conhece, nunca experimentou, né? Ou uma comida que a gente nunca experimentou. Primeiro é isso, a gente saboreia, né? Primeiro é o sabor, é a experiência psicofísica, muito pela percepção, né? Que a gente conhece aquela comida, aquele alimento ali, né? A percepção é a primeira forma ali da gente se relacionar com aquele alimento. Depois a gente vai tentar, às vezes, fazer referência. Será que é parecido com tal coisa? A textura parece tal fruta, mas o sabor me lembra outra coisa. E aí isso já é a minha elaboração sobre aquilo, né? Então, acho que isso exemplifica, de certa forma, que o que acontece, claro, de novo, na vida, parece que tudo vem muito junto, mas esse sabor, ele é experimentado ontologicamente, aí pensando, né, primeiro, pela percepção, pelos órgãos dos sentidos, o olfato, o paladar, né, o tato, mas depois, imediatamente, eu vou tentando elaborar algo sobre aquilo, né? E é curioso, né, esse exemplo que você está dando é fantástico para a gente pensar a própria vivência do sujeito, que, especialmente numa situação de sofrimento, que ele vem muito mergulhado nisso, com uma certa incapacidade de fazer esse despregamento de uma coisa ou outra, né? Tal qual esse exemplo, à medida que a gente vai se dando conta dessa nova experiência com essa fruta, por exemplo, essas coisas acontecem muito pregadas uma na outra, né? A gente percebe a textura, mas ao mesmo tempo liga com uma outra fruta que a gente tenha tido a oportunidade de provar, e essas vivências vão se colando uma na outra, que é muito difícil a gente até, claro, se a gente parar para refletir, talvez seja a metáfora aí do processo terapêutico, a gente vai conseguir fazer esse descolamento, mas no ato é uma coisa muito misturada com a outra, não é? E é o processo de elucidação que a gente precisa fazer também na terapia. Exato. Então, assim, quando o paciente
vem no início, é isso, ele está mergulhado nisso, como você comentou, né? E aí, às vezes, ele está tentando lidar com aquilo, está tentando, de alguma maneira, nomear e tal, mas ele não consegue fazer esse distanciamento, né? E aí é isso que vai acontecendo justamente no processo de terapia, né? Perfeito. E aí, quando ele vem inicialmente muito com esses sabores aí, sem ter ainda conhecido, né, ou refletido criticamente sobre isso, assim, né? Porque às vezes não tem condição, não tem ferramentas, não teve mediações para isso também, né? E a psicoterapia vai ser também uma mediação para que ele tome distância, elucide, organize, reflita criticamente para se apropriar de uma maneira viabilizadora também dessas experiências, né? Exato. Pode passar. E aí, bom, a gente espera que os pacientes tenham alta, né, da terapia, acho que essa é uma outra coisa, às vezes eu fico pensando também nas pessoas que dizem, faço análise há 8 anos, 10 anos, gente, né, assim, ok, tudo bem, né, não vou criticar, não sei o que acontece ali, né, no processo, mas a gente espera que o paciente em algum momento seja independente da gente também, né, digamos assim, que ele tenha nas mãos assim, as ferramentas para minimamente, né, fazer esse processo de, olha, alguma coisa me pegou, peraí, né, como que eu tomo distância disso e como que eu olho para isso, que outras formas tem de lidar, para que a pessoa possa na vida dela se viabilizar sem a presença do terapeuta, né, vamos pensar assim, e às vezes, ok, leva menos tempo, mais tempo, depende muito do caso, mas a gente espera que em algum momento a gente consiga ultrapassar e as dificuldades que vieram, que trouxeram o paciente para a terapia, né, e possa encerrar o processo. É claro que como a vida é dinâmica, né, de repente daqui a pouco o paciente volta, ele vem para trabalhar outras questões, tem pacientes que às vezes, olha, eu queria marcar algumas sessões porque aconteceu tal coisa, eu queria, né, olhar para isso agora e tal, ter uma ajuda de fora, você já me conhece, já e tal, ok, trabalhamos pontualmente e aí encerra de novo, né, enfim, mas considero muito fundamental, assim, né, que a gente dê autonomia para o paciente. Fabíola, né? e você considera que alguns pacientes não consigam chegar a esse nível de elaboração sobre o seu próprio sofrimento e não consigam se dar alta ou entrar num processo de alta? Você considera essa possibilidade também? Assim, acho que existem alguns pacientes que, dependendo da trajetória aí, né, ou assim, sendo, por exemplo, às vezes uma pessoa bastante comprometida, até, enfim, talvez cognitivamente ou em termos mesmo de elaboração. Vamos pensar assim até em pacientes que passaram por processo de institucionalização, né, que tem aí uma condição crônica, talvez sim, né, precisem de assim, de sessões e de encontros para ir sempre dando uma organizada, assim, né, para dar um suporte e tal. Ao mesmo tempo, né, eu acho que tem que avaliar muito se é a gente que precisa fazer isso, assim, né, porque às vezes não necessariamente somos nós que precisamos estar ali, né, e fazer também esse trabalho. Mas sim, poderia acontecer, né, só que daí é isso, assim, ó, tem que estar muito claro também qual é o objetivo ali desses encontros, né, quais são as limitações, por exemplo, que o paciente tem, né, e às vezes, né, também a gente trabalha, principalmente, por exemplo, se a pessoa tem uma condição mais crônica, né, com mais dificuldade, com mais limitação, a maioria das vezes a gente tem que trabalhar bastante a família também, né, ou a rede que seja também, né, porque daí às vezes são pacientes que precisam, no seu dia a dia, também de muita mediação, né, para se viabilizar na sua vida, na sua dinâmica, né, naquilo que daí, assim, até a gente fala, né, a gente não pode falar não seria coerente a gente falar numa cura, né, enfim, não é isso, é dentro do projeto, dentro do movimento de cada um, né,
Então, assim, talvez alguns pacientes precisassem de algum tipo de mediação aí, que pode ser do terapeuta, pode ser talvez da família, e aí essa família tem que estar bem trabalhada, e a família pode acessar o terapeuta, ou, né, assim, aí teria que pensar um pouquinho caso a caso, né, para pensar como que isso vai acontecer e quais são os objetivos disso também, né. Não sei se te respondo, Daniel, se você também teria alguma outra coisa para... Sim, eu acho que você falou uma palavra que eu fico convivendo com ela, que eu acho que é fundamental, talvez, nesse processo de pensar a alta, que é a autonomia, né? Até que ponto o paciente permanecer no processo de terapia está facilitando que ele desenvolva o seu processo de autonomia, né? Se a permanência na terapia, na psicoterapia, compromete o processo de autonomia, talvez a gente precise de fato repensar e anunciar aí um procedimento de alta, sem dúvida. E eu concordo com você plenamente. Pensar a cronificação, pensar o comprometimento, a desorganização. Talvez alguns sujeitos eles tenham sido de tal forma manipulados assim, existencialmente pelo outro, que comprometeram funções básicas, como as funções cognitivas, não é? De autopercepção, e por aí vai. Se duvidar, o processo de alta precisa estar pensar o processo de alta num processo de vinculação com essas dimensões que são fundamentais, né? A autonomia, até que ponto esse sujeito não tem aí uma dinâmica psíquica cronificada num certo sintoma, não é? Concordo. Isso. E aí, pensar realmente, assim, cada sujeito aí, né, assim, o que é possível, por exemplo, na sua dinâmica de vida, né, e por isso também a gente não fala em cura, porque, assim, o que é uma cura, né, o que é, quer dizer, não é a gente tornar o sujeito, por exemplo, um sujeito produtivo, que vai, né, não precisa trabalhar, precisa se sustentar, precisa não sei o que, né, não sei, é a partir daquilo que é do contexto dele, das condições dele, da vida dele, daquilo que é possível, né, e também, assim, acessando muitos recursos da comunidade, assim, né, envolvendo família, envolvendo até mesmo as redes, né, de atenção à saúde, porque de repente, assim, não precisa vir para o meu consultório, pode, sei lá, ter outros espaços, outros locais, né, que a gente às vezes trabalhou junto, ou eu instrumentalizei também essas pessoas para, de alguma maneira, olha, vamos agora, né, ele vai vir aqui, vai fazer isso, vai participar disso, daquilo, se precisar me acessa e volta, né, assim, então, essa rede mesmo, né, de cuidados também, principalmente quando é um sujeito, isso, né, mais comprometido em função também de toda a sua história, assim, né. Eu depois, agora da pesquisa do doutorado, eu tenho pensado muito essa dimensão política da clínica, não é? Porque parece que, historicamente, a prática clínica, ela sempre se resumiu ao consultório e parece que o terapeuta, o clínico, estava lá fechado e não tinha comunicação com uma realidade afora consultório, né? E eu acho que um dos aspectos que a psicologia especialista nos traz também é esse engajamento do clínico com dimensões outras, inclusive essa que você está falando, ou seja, eu preciso manter contato com a comunidade, com as redes de apoio, com as instituições, né? Pensar que a minha intervenção aqui na sessão, ela, de certo modo, a depender do paciente, também precisa se vincular a essa rede, que é, de fato, uma rede que está presente, mesmo que o paciente não se dê conta, mas que está presente na forma dele sofrer, de repente, como você disse, essa autonomia está comprometida e não necessariamente eu, terapeuta, preciso assumir essa função de fazê-la girar, mas existem outras personagens aí da cena, não é, da sociedade, que podem entrar nesse processo e eu, enquanto terapeuta, talvez seja um canal de comunicação também com essas redes, né? Sim, é bem importante isso. Assim, eu vejo que talvez uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, eu acho, a pensar assim, até uma clínica, enquanto uma clínica ampliada mesmo, né? Eu tenho especialização em psicologia hospitalar, né? Também, psicologia da saúde hospitalar. E eu trabalhei 4 anos num serviço de atenção domiciliar, então eu fazia os atendimentos no domicílio, né? Como parte da
equipe e tal. E era muito curioso, assim, às vezes ver as pessoas, mas você vai na casa, e aí, você toma um café com a pessoa, você atende aonde, né, assim, porque tira a gente completamente do nosso setting, né, e aí às vezes eu fico, nossa, parece que tem terapeuta que se sair do setting não sabe mais o que fazer, assim, né, se você sair do consultório, ele esquece o que é a clínica, ele não sabe mais fazer clínica, assim, né, e eu sempre digo, olha, é muito frágil, né, se a gente sair do nosso lugar e não souber o que fazer, porque tem coisa muito frágil aí, né, então, assim, não importa onde eu tô, digamos, o espaço físico, né, se eu sei qual é a minha função, qual é o meu trabalho, o que eu espero de uma clínica, como eu organizo essa clínica, né, como eu trabalho com o paciente, posso fazer em qualquer lugar, né, então, claro, a gente está ali no consultório e tem uma função, esse setting tem uma função, mas é isso que você está dizendo, assim, eu penso muito na fenomenologia, né, assim, é ir às coisas mesmas, tem paciente que eu vou precisar, talvez, sei lá, né, fazer uma visita na escola, né, fazer um atendimento domiciliar por alguma razão, né, chamar alguém da rede, entender melhor que trabalho é esse que ele tem, assim, né, que empresa é essa, eu vou precisar estudar essa empresa, saber que empresa que é, como que é a cultura, como que não é, né, e assim, a gente vai precisando fazer essas articulações mesmo, sabe, porque é isso que a gente diz o tempo todo, o sujeito é um ser em relação, e aí como que a gente, de repente, traz ele para o setting terapêutico, para o nosso conforto, e aí fica ali, né, para aplacar a nossa ansiedade, a gente isola ele de tudo, assim, né? Então, ok, tem muitas coisas que, se a gente instrumentaliza a pessoa dentro da sessão, ela mesma vai acessando e vai reorganizando essa rede, vai fortalecendo os seus laços, né, os seus vínculos, mas é isso, tem pacientes que talvez vão ter mais dificuldade, aí não posso, né, como, eu me lembro muito, assim, de uma vez uma pessoa falar assim, porque um CAPS lá, né, o psicólogo diz assim, eu marquei a sessão, o paciente não veio, aí eu não posso fazer nada, né, tá, mas por que o paciente não veio? Primeiro, é um paciente de CAPS, né, será que ele teve dificuldade até para, sei lá, pegar um transporte? Você sabe qual a distância da casa dele até o CAPS? Você sabe se ele consegue pegar um ônibus? Se ele tem dinheiro para pegar um ônibus? Sabe, coisas básicas, assim. E aí você se resguarda, mas eu agendei, ele que não veio, né? Ele não veio, você vai tentar entender por que não veio, né? Qual a dificuldade? Será que ele não tem vínculo com o serviço e ele não veio por isso? E como é que você vai vincular esse sujeito, então, a esse serviço, né? Para que ele possa em algum momento vir, mas talvez antes eu tenha que ir até ele, né? E dar condições para que ele venha, não simplesmente dizer que ele tem que vir para se vincular, assim, né? Então, acho que o método, né, a fenomenologia, ela também nos diz muito isso, assim, ir até as coisas mesmas e verificar para aquele sujeito o que talvez é o mais viabilizador, assim, do processo também, né, e a gente ter essa flexibilidade e essa diversidade aí também, né, de possibilidades enquanto terapeutas, assim, né. Bom, pensando um pouco nisso, então, né, na alta da psicoterapia, o que a gente espera, assim, né, que o paciente eles tenha aqueles acessos, os acessos emocionais em que ele mergulha na emoção e ele perde vista o seu ser, assim, né, às vezes vão pensar aqueles acessos de raiva, né, ou de choro, de sintomas depressivos, ou mesmo de ansiedade, em que a pessoa se desorganiza, né, então, assim, ok, continua sentindo ansiedade, mas é uma ansiedade que é reativa, que a pessoa já não mergulha, não se perde, né, dali, não perde a sua localização de quem eu sou, qual é o meu projeto, o que está me pegando aqui, o que está me afetando e o que eu vou fazer com isso, né? Então, é sem acessos nesse sentido, né? Com o impasse superado daquilo que fez com que ele viesse, né, para psicoterapia, assim, então, ele vivia um impasse, né, ali uma situação que ele não sabia para onde se deslocar, né, se eu vou para lá, se eu vou para
cá, se eu escolho aqui, eu escolho lá, então é importante que isso de alguma maneira tenha sido aquela problemática, aquela questão tenha sido superada, né? Com a gênese disso compreendida, então essa ideia de o que fizeram de mim e o que eu fiz com o que fizeram de mim, eu consigo hoje compreender isso, eu sei o que fizeram de mim, eu sei o que eu fiz com o que fizeram de mim, eu tenho claro isso, né? O saber de ser, que antes estava gerando dificuldade, sofrimento modificado, né? Então, se eu me experimentava aquele que é burro ou que é incapaz, né? Que é incompetente, hoje eu sei que pode ser que eu não saiba tudo, que nem tudo eu já saiba fazer, mas eu posso aprender, eu não sou incompetente porque alguma coisa ou outra eu não sei fazer, ou eu tenho mais dificuldade para fazer, ou porque, de repente, a vida me coloca frente a uma situação que me desafia de novo, né? Então, eu posso me experimentar como esse que é capaz e que, se tem alguma dificuldade, o que vai fazer com isso, né? Como vai lidar com essas dificuldades e com esses limites que a realidade impõe, com esses desafios também, né? Fazendo escolhas e agindo, né, de modo a viabilizar o seu projeto, então, tendo um pouco mais de clareza mesmo, né, se eu vou escolher isso e não aquilo, por que eu estou escolhendo isso e não aquilo, né? E é muito o modo de fazer as escolhas, né? Porque às vezes os pacientes, será que isso é certo, né? Será que isso é errado? Será que eu tenho que fazer assim? Não, você não tem que, né? Como você vai fazer essa escolha e em função do que, né? Porque o que você viabiliza do teu projeto quando você escolhe uma coisa ou escolhe outra, e que renúncias você faz também, e para onde você se direciona quando você escolhe uma coisa e não outra, né? E perceba, você está se direcionando para onde você quer, né? Fazendo essa escolha ou fazendo outra escolha, tá? Então, com uma experiência de ser viabilizadora desse projeto, essa vivência aí, né, esse vivido também nessa espontaneidade, né, viabilizando esse sujeito, e viver considerando possibilidades e responsabilidades também, né, talvez aí no plural. Então, assim, não mais se experimentando determinado a ser alguém, como se houvesse um destino, né, posto aí, que eu me direciono para ele inevitavelmente. Não, porque eu posso mudar o meu futuro, dependendo das escolhas que eu fizer. Então, a possibilidade sempre existe um campo aí de possibilidades que talvez em algum momento eu tenha mais dificuldade para localizar as opções que estão postas, mas elas existem, e como acessá-las, e como criá-las, e como inventá-las, né? Como Sartre diz, cada um deve inventar o seu caminho, né? Ao mesmo tempo, entendendo que eu sou responsável pelas minhas escolhas, mas que são escolhas também sempre situadas, né? Dentro de um contexto. Então, não é que eu seja o único responsável, porque eu escolho, mas eu escolho em situação. É uma liberdade situada, mas ainda assim é uma liberdade, né? Então, né, assim, metade cúmplice, metade né, culpado aí, assim, né, como a Simone fala, né. Então, assim, considerando isso e tendo essa condição também, né. Então, acho que são alguns elementos, assim, que vão dando condições para a gente pensar na possibilidade de alta, tá. Geralmente, o que a gente faz, acho que talvez, não sei se tem mais algum, acho que tem mais algum item, talvez, Daniel, porque, assim, a alta é gradativa, né, compreende impactos no grupo, e alta gradativa. Assim, também dessa questão, né, que a gente já falou, de compreender que é um singular universal, individual coletivo, então, as ações que eu empreendo têm impactos para mim e consequências para mim, mas também para os outros, né? E a alta é gradativa, por quê? Porque a gente começa, na maioria das vezes, a espaçar, né? A gente conseguiu os avanços aí, né? Alguns resultados que a gente esperava, a gente geralmente passa, por
exemplo, a cada 15 dias, né? Depois pode ser que a pessoa tenha alta já a partir disso, ou que ela venha, por exemplo, uma vez no mês, né? Mas vai fazendo uma alta gradativa até para ter mais segurança, para dar uma alta mesmo, assim, né? Em definitivo. Embora, como eu também sempre falo para os pacientes, olha, bom, se precisar, você pode marcar de novo, e isso não quer dizer que necessariamente tenha que retomar todo o processo, né? Tenha que voltar a sessões frequentes, às vezes é para trabalhar alguma questão pontual e tal. E claro, né, gente, assim, ó, nem todo mundo fica até que a gente diga, não, ok, está de alta, né? Muitas vezes os pacientes melhoram e eles, tá, não, agora acho que não vou mais, não preciso mais ir. Mas, assim, o ideal é que a gente consiga planejar essa alta até pra gente, aquilo que eu falei na aula passada, assim, ir verificando também, né, as situações em que o paciente conseguiu se viabilizar e se experimentou o outro agora com o saber de ser modificado, para que ele tenha segurança disso, para que a gente também tenha segurança disso, tá? Então, é isso, né? Agora, as referências completas aí, o texto de vocês também, né, Daniel? E alguns outros que eu usei. Eu tenho só mais algumas referências, e aí encerra. Eu deixei ali também no final o meu e-mail, e esse Instagram da clínica também, assim, né, se alguém quiser, tem o site, porque a gente também divulga bastante material, assim, né, e tem o meu pessoal também no Instagram, na aula passada o Daniel também me marcou, daí vocês já devem também conhecer. Bom, disposição era isso, né, não sei se de repente a gente abre para dúvidas, perguntas, questões, comentários antes, talvez, de começar os textos, né, os casos aí. Acho que sim, não é? Acho que seria legal. Alguém tem alguma questão, pessoal? Ficou aí convivendo com alguma questão? Fique à vontade aí para comentar. Algum comentário? Eu fiquei um pouco aliviada. Já o que eu estava fazendo na clínica, eu estava com medo, assim, de estar... eu tenho um paciente que ele tem 24 anos e desde os 13 anos de idade, assim, ele não tem convívio com o pai é alcoolista, ele mora na casa da tia, e desde os 13 anos, quando a mãe foi morta pelo namorado, ele simplesmente se fechou no mundo do computador, né? E aí ele não sai de casa, enfim. E aí ele começou a usar atendimentos online, claro que não queria sair de casa, e aí depois foi tendo interesse de ir para a clínica, e aí tá na clínica. Mas era isso, era de casa para a clínica, da clínica para casa, e quando precisava ir a algum médico, algum que ele tomava medicações fortíssimas, ia, enfim. E inclusive até a tia, que é a pessoa que cuida, era quem escolhia a roupa para ele sair, né, com 24 anos. E aí, sem perspectiva nenhuma, e aí ele começou a falar de coisas do tipo, que gosta de história, gosta de política, que ele assiste, aí passava alguns vídeos que ele acompanhava no YouTube, passava no meu WhatsApp, e de alguns livros, quando ele ia para o shopping com a tia, ele escolhia, e assim, tudo se ampliando as possibilidades do que ele revelando o que ele gosta de fazer, né, enfim, gosta de história, né? Mas não se via fazendo um vestibular. Tinha colegas na internet que são historiadores, que fazem mestrado, enfim. E aí ele dizia, eu gostaria de ir tal local, mas não tinha coragem de ir. E aí eu disse, então, assim, o que é que tu acha de a gente visitar uma biblioteca, né? A gente fazer uma sessão, e aí no início ele teve uma resistência, eu disse, não, mas é no momento que você conseguir se sentir seguro para isso. E aí esse já aconteceu, né? E aí a gente continuou o processo dele, a gente passou assim, um dia ali naquela biblioteca ali do Dragão do Mar, um dia assim, acho que foi uma tarde, né? Que também não tem assim tem algumas coisas legais, mas não, enfim. Mas já foi o suficiente para ele, né? E aí, não sei se vai passar, porque não está estudando, né, para o vestibular, mas vai se matricular. E aí eu comecei a expandir esses movimentos dele, e ele
E assim, eu estava preocupada no sentido de o quê? Não, eu não vejo ninguém fazendo isso na clínica, né? Mas eu senti a necessidade de, já que ele dizia que queria, não tinha coragem, e a coragem que ele tinha era de sair de casa para ir para a clínica, para estar ali naquele espaço, então, de alguma forma, ele tem uma confiança ali de estar comigo, né? Então, assim, eu vou propor. Só que eu estava, falar que nem o Daniel diz, né? Eu estava convivendo com isso, mas com uma certa aflição, porque eu pesquiso as coisas, artigos assim, eu não vejo essas coisas acontecendo. Eu marquei até umas supervisões, assim, com o Daniel, que, enfim, porque é importante. E eu já vou dizer para vocês escreverem sobre isso depois, né? Relatando o caso, né? Sim. Porque assim, aí outras pessoas que fazem o que você faz vão encontrar o teu texto, entende? E eu acho, assim, os meus colegas, como vocês bem falaram, assim, muito engessados nisso, é um espanto fazer isso e não entende. E eu tenho um argumento que eu uso para a clínica, mas gente, ele pediu, ele estava pedindo ali. E aí, no momento, ele ainda não confia, ele não se sente à vontade de fazer isso com a família. Né? Então, se ele tem uma pessoa ali que ele pode fazer, por que não pode ser eu? Enfim, mas aí eu deu um alívio, uma respirada. Vai lá, Fabíola. Não, eu ia dizer assim, que eu entendo, assim, é difícil, né, assim, porque isso, às vezes você vai procurar, tá, alguém já fez, né, como faz, é possível, não é, né, mas eu sempre penso assim, ó, é assim que a gente, primeiro de tudo, eu penso assim, bom, de alguma maneira, a gente precisa pensar o que vai viabilizar esse sujeito, assim, né, principalmente quando são pessoas que estão muito em sofrimento e muito inviabilizadas, acho que é isso, a gente tem que fazer um certo esforço de se adaptar, assim, né, e não esperar que eles se adaptem, porque se eles estão no sofrimento e estão inviabilizados, é porque justamente eles não têm ferramentas, eles não têm recursos, assim, né, que está faltando. Se eles tivessem, eles fariam, eles iriam, né, porque ninguém escolhe, assim, no sentido de, vou ficar nesse lugar aqui, restrito, né, com um mundo de possibilidades e vou me resumir, resumir a minha existência a isso aqui, ao meu quarto, uma tela, né? Então, assim, se o sujeito vive isso, é porque ele não está conseguindo fazer algo diferente disso nesse momento, né? E aí, de novo, você não é isso sou eu te dizendo, assim, né? Talvez outras pessoas te diriam outras coisas, né, Márcia, assim. Mas eu te diria, se você tem claro por que você está fazendo isso, qual a função que isso tem no processo, né? Qual é o olhar que você tem. Você não está indo ali numa biblioteca com um colega, com um amigo, para você escolher uma coisa para você ler, né? Você está indo com um paciente na tentativa de ampliar possibilidades para ele, né? De enquanto você está no processo, e é o que um AT faz, né? Assim, um acompanhante terapêutico muitas vezes faz. Só que o acompanhante terapêutico pode ser psicólogo, pode não ser, né? Pode ser um outro profissional e tal. Então, assim, tem coisas que você vai entender, que você vai acessar, né, ali, que talvez você não vai acessar de uma outra forma. Mas se o paciente ele também está te permitindo isso, ele está abrindo essa porta para você, né? Por que não, assim, né? Eu acharia complicado se você dizer, eu não sei por que será que eu vou ou não vou? Eu não sei para que eu iria, né? Então não vá. Né? Agora, se você sabe por que você vai, né? Qual é a função disso? Como você integra isso num processo dele? Não vejo problema algum, pelo contrário, eu acho que é isso. De repente tem pacientes que não vão precisar, e tem pacientes que vão achar isso estranho e não vão querer, não vão estar à vontade. E tem pacientes que às vezes isso é uma virada de chave na situação deles, né? Então, realmente, assim, se você tem, né, a teoria, teus instrumentos, as ferramentas todas aí com você, não vejo problema algum, pelo contrário, às vezes é o que viabiliza. Porque, como você falou, é uma escassez muitas vezes de mediações também, né? E se ele não fizer isso com você, talvez ele não faça com outras pessoas e ele não consiga se viabilizar, né? E aí eu tô te dizendo assim, ó, às vezes a gente, daí é uma outra
né, um parênteses, assim, com relação à questão da pesquisa, né, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Às vezes a gente enxerga a pesquisa muito distante da clínica, e não é, né, porque olha só o caso que você tem para você depois registrar, sabe, você sistematizar e você publicar, porque, e eu digo para as pessoas assim, ó, o que seria da gente se o Freud não tivesse escrito as coisas que ele escreveu? Ele podia ter feito tudo que ele fez e não ter escrito nada sobre. E quantas pessoas estão fazendo muitas coisas muito interessantes na clínica e não registram? E aí é isso, quando a gente precisa, poxa, mas será que alguém já fez? Aí a gente não encontra nada para ter uma referência, para ter base, para dialogar, né? E aí, de repente, se você publica e alguém diz, olha, tá aqui, alguém já fez, né? Poxa, é possível. Então, sabe, você vai criando também referências e é assim que a própria psicologia vai avançando também, né? Nas suas possibilidades. É assim que a gente criou a psicologia do esporte, é assim que foi para, sei lá, para emergências e desastres, né? Quando a gente imaginou, talvez, que a psicologia, né, iria atuar em situações de emergências e de desastres, mas alguém precisou fazer isso, alguém precisou sair da caixa, né? Para dizer, não, eu tenho ferramenta para ir lá e intervir com essas pessoas naquele momento. Depois eu vou, sei lá, tentar escrever, sistematizar, estudar um pouco mais, mas eu sei o que eu vou fazer lá, né? E não é fazer de qualquer jeito, é fazer de um modo embasado também, né? Pelo conhecimento, pelas técnicas, pelo método, né? Então, é isso mesmo. É o que eu penso. Tá aí, Márcia. Concordo plenamente. Tá aí, Márcia. Você nos deve esse artigo, viu, Márcia? Eu acho também. E conte comigo, se quiser. Eu já estou me metendo aqui. Não, é você mesmo que eu conto, Daniel. E tem uma coisa. Pode ter certeza. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando vocês falavam, que acaba sendo uma escolha também, não é, Fabíola? Uma escolha metodológica, né? Ou seja, a Márcia, enquanto terapeuta, que está nessa prática e atendeu esse paciente, se permite ir e conduzir o caso dessa forma. Pode ser que a Rogênia não se permita. E dentro do campo da psicologia existencialista, isso faz muito sentido, porque é a lógica da praxis que vai, ao mesmo tempo, revelando uma forma de ser terapeuta. E isso é muito bacana, porque aí isso revela essa dimensão ética, por exemplo, que o Sartre pensa, não é? Não existe uma prescrição no sentido de que isso é certo, isso é errado para fazer na clínica. Na verdade, o que existe é a possibilidade de você ir se inventando enquanto terapeuta. Claro, vai seguindo o método, seguindo aquilo que a gente pode encontrar enquanto leitura sobre a realidade humana e sobre a condição humana dentro do campo do existencialismo. Isso precisa nos unir enquanto terapeutas. Um fazer, e claro, e o método também. A gente está seguindo uma inspiração metodológica, mas como colocar isso em prática, aí depende de você enquanto terapeuta, depende do Daniel, depende da Márcia, e nesse sentido cabe essas possibilidades. E eu acho que isso é muito bacana, porque aí, Márcia, você faz uma escolha metodológica também, e você acaba inventando um caminho que é o seu caminho de prática clínica. E nesse momento você se engaja numa ética que é sua, numa ética que está dentro desse escopo maior, que tem a ver, como eu disse, com essa leitura sobre a realidade humana a partir do existencialismo, mas acaba sendo um modo seu de fazer, e isso é muito valioso, e por isso que faz muito sentido, por exemplo, o registro disso num paper, num artigo, não é? Uhum. E eu fico pensando muito assim, bom, se o nosso compromisso é com esse sujeito que sofre, né, se como terapeuta, a minha leitura isso pode trazer benefício para o paciente, por que não, né? Porque daí, se não, não, poxa, pode ser benéfico para o processo, mas eu não vou porque sim, né? Eu tenho que ficar aqui no meu consultório, entende? Assim, então, poxa, eu tô deixando de fazer uma coisa que eu entendo que é benéfico e que pode efetivamente contribuir para o processo. É claro que também poderia, né, Márcia, de acontecer de você ir e falar, não foi legal, né, assim, sei lá, por alguma razão não teve o resultado que eu esperava, e aí você vai rever, né, e você vai repensar, o processo, ele é dinâmico, né, ele é vivo, e a gente vai criando objetivos
e planejando o trabalho também, né? Mas a partir do momento que você viu, não, poxa, foi muito bom, abriu possibilidades, sabe? Ele tá fazendo outros movimentos a partir disso. Eu fui uma vez, eu não preciso ir mais, né? E aí, assim, ó, muitos colegas, por exemplo, assim, ó, outras situações para vocês pensarem que eu acho que é um pouco, às vezes um pouco de tabu, assim, parece, né? Mas, por exemplo, assim, ó, já vi situações de pessoas que vêm para a clínica complicadas por uma racionalidade religiosa, por exemplo, né? Não sei, vou dar um exemplo, assim, que não é tão incomum, assim. Tem na família, né, um filho que é homossexual e um pai ou uma mãe que são extremamente religiosos e que não aceitam, né, a vivência amorosa, né, do seu filho, da sua filha, pela questão religiosa, né, ou porque o próprio sujeito, né, foi constituído nessa racionalidade e em algum momento se percebe, por exemplo, tendo atração e tendo, né, relacionamentos amorosos com alguém do mesmo sexo biológico, né? E isso cria um conflito, isso cria um impasse, por exemplo, né? Então, seria possível, por exemplo, que a gente acessasse alguém da religião dessa pessoa, sabendo quem é essa pessoa, né, quem é essa pessoa que a gente vai acessar, por exemplo, para abrir possibilidades, assim, né, em relação a essas vivências. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já assistiram o filme Orações para Bob? Não sei se vocês já assistiram. Vale muito a pena assistir, porque, inclusive, fala também. Eu vou contar o filme para vocês. Vou tentar não dar spoiler, né? Mas assim, ó, para vocês assistirem, porque vale a pena, porque inclusive é baseado em fatos reais, assim, né? Mas é isso, é uma família, né, norte-americana que é extremamente religiosa, a mãe principalmente muito fervorosa assim na fé dela, né? E olha só qual era o projeto dela de família. Ela dizia: nós precisamos assim seguir aquilo que a igreja e a religião preconiza, porque nós somos uma família aqui e nós seremos uma família na eternidade. Então, o projeto dela não era nem só para essa vida, era para a eternidade, né? Isso fazia com que todo mundo tivesse que seguir determinadas regras, né? Uma cartilha lá da religião, e não podia sair disso, por quê? Porque isso ameaçava não só o projeto da família na Terra, como no céu, né? Vamos pensar assim. E aí, um dos filhos, na adolescência, começa a perceber o seu interesse por outros meninos, né? E aí, chega um momento que ele fala disso, então, né, para um irmão, e a mãe acaba sabendo, enfim, e a mãe diz: ou você é filho dessa família, ou você é homossexual, né? As duas coisas não podem acontecer. E aí ela, claro, ela também entra num sofrimento, porque, assim, esse filho, de alguma maneira, inviabiliza o projeto que ela tem, né, de família e tal, quer dizer, porque agora a gente não vai mais ser uma família completa, nem aqui, nem na eternidade, você manchou, né, essa história, e esse projeto, e esse futuro está ameaçado em função disso. E o que é muito interessante nesse filme? Que ela encontra em determinado momento da história, eu não me lembro agora se era um padre ou se era um pastor, que na igreja dele, ele acolhia a comunidade LGBTQIA+, assim, né? E aí, no início, quando ela soube disso, ela ficou furiosa, né? Ela disse: como assim? Isso vai contra as leis de Deus e tal, né? E aí, ele faz um convite, né, de que ela frequente essa igreja, esse local, assim, né, enfim. E ele começa a dizer para ela de passagens da Bíblia que podem ser lidas de outra maneira e que, de alguma maneira, sustentam esse lugar de acolhimento a essas pessoas da comunidade LGBTQIA+, né?
E ele vai mostrando para ela como não são coisas excludentes, né? Como você pode ser um filho de Deus e ser religioso e ter a sua fé sendo, assim, né? Enfim, se relacionando amorosamente com quem você quiser, né? Então, assim, o que é interessante é porque ele faz por dentro das questões, né? Um trabalho com ela, assim. Não é alguém de fora dizendo, olha, isso pode, isso não pode ser certo, isso é errado, isso é proibido, isso não é, né? E o que acontece? Às vezes, se a pessoa, por exemplo, vem para terapia, vamos imaginar que esse menino, né, viesse para terapia, esse rapaz, e dissesse assim, eu estou em conflito, porque eu sou homossexual, mas eu sou religioso, e as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, né? Pode ser que a gente consiga, a gente sozinho, assim, né, ir trabalhando e tal, mas, por exemplo, se eu sei de algum padre, algum pastor que faz a leitura da Bíblia, por exemplo, dessa mesma forma que no filme, né, esse padre ou pastor fez, e vai poder dizer por dentro dessa religião, dessa crença, para esse, né, que tá tudo bem, né, que uma coisa não exclui a outra, isso pode ser extremamente viabilizador, porque tira a pessoa do impasse, né? E muitas vezes eu, como terapeuta, não tenho essa condição de fazer isso, porque eu não sou essa pessoa que está dentro da igreja dela, da crença dela, né? Assim, né, gente, como muitas vezes vem pessoas inviabilizadas porque foram para a igreja e ouviram esse tipo de coisa também, né? Isso é do demônio, e você tá, sei lá, isso é o demônio agindo, isso é não sei o que lá, você tá possuído, ou você não sei o que lá, né? E aí isso, poxa, cria um problemão, assim. E muitas vezes, ok, a gente consegue trabalhar, mas muitas vezes a gente precisa, assim, é como se fosse da autoridade de alguém que é por dentro daquela crença consiga mostrar outras possibilidades, né? Então, o que eu quero dizer, às vezes, como terapeuta, eu preciso reconhecer se eu dou conta disso também, né? Ou se eu não preciso. Assim como, talvez, em alguma situação, eu preciso dizer para o meu paciente, olha, você precisa consultar um advogado, né? Porque tem coisas da lei que eu não compreendo, e quem vai poder te dizer como funciona é um advogado. E ele vai te abrir possibilidades, talvez, né? Então, você marca uma consulta, eu te ajudo, a gente pensa alguém indica, a gente organiza essa rede, mas você vai, e às vezes a pessoa, vamos pensar, o paciente está lá super ansioso, porque ele, sei lá, vamos supor, está com medo de ser processado por uma coisa que aconteceu, e que de repente eu, que não entendo de lei, vou dizer, bom, pode ser que seja um risco, pode ser que não seja, né? Vamos, consulta um advogado, entende? Porque o advogado que vai poder te dizer se isso é um risco concreto ou se não há essa possibilidade. E aí, até para a gente pensar, quando a gente fala da clínica, que a gente vai ter que trabalhar aspectos subjetivos e aspectos objetivos. Então, não adianta ficar psicologizando, né? Ah, não, mas esse... Não, vai para o concreto, né? Existe essa possibilidade? Não existe. A partir dos fatos, a partir daquilo que aconteceu concretamente. Existe um risco concreto da pessoa ser processada, não ser processada? Como é que lida? Como é que ela se resguarda? Como é que a lei... O que a lei diz sobre isso, né? Então, assim como a gente está falando de acessar serviços, acessar a comunidade, acessar outros profissionais também, né? O paciente vem com uma crise de ansiedade muito intensa, às vezes vai para o cardiologista para descartar que tenha um problema orgânico também, né? Não posso ficar só dizendo, não, isso é da ansiedade e tal, dependendo do que, né, da condição que aparece ali, né? Vamos descartar, vamos acessar esses outros profissionais também, né? Então, acho que a gente tem que ter essa possibilidade também como terapeutas, né? De entender o que eu posso acessar na rede, na comunidade, outros profissionais, outros serviços, que tem uma função importante aí para o paciente, até porque a gente não é autossuficiente, né? Assim, como se a gente desse conta de tudo, né? Não damos, né? Com certeza a gente não dá conta de tudo, né? Mas já fui para outros caminhos, né? Não, foi ótimo. Mas e eu achei, assim, eu suei frio aqui, Daniela. Eram as coisas que eu quero ficar levando para o Daniel na supervisão. A
questão da religiosidade. Eu tenho alguns pacientes evangélicos, enfim, e eu adoro, porque eu, durante algum tempo, eu pertencia à igreja evangélica e aquilo ali atendeu a minha demanda no tempo que eu precisei, e, enfim, eu não pertenço à igreja evangélica, mas tenho uma admiração por algumas coisas, e, enfim, eu gosto de Bíblia, né? Não do enrijecimento que os homens construíram. E aí, a gente conversa muito sobre isso, mas trazendo a questão não do fanatismo, não do enrijecimento, porque quando eles vêm com essas questões de problema com o esposo, a questão da submissão, um adolescente que veio agora que ele é líder de igreja, um menino de 18 anos e estava entrando em surto, em crise de ansiedade, porque estava se masturbando e era pecado, e aí ele traz coisas porque ele é líder de igreja, então ele prega a palavra para os adolescentes, então ele tem que ser um exemplo, e aí ele traz a palavra que ele pregou e a gente conversa sobre aquilo ali, e a gente entende aquilo ali. Não. E assim, e eu ficava com aquilo, meu Deus do céu, é que eu estou fazendo a coisa certa, e para mim está sendo, assim, vou usar o termo evangélico, libertador, tudo que você está trazendo, Fabíola, porque são coisas, assim, que eu faço na clínica, mas que eu fico, assim, pensando que estou fazendo errado, mas que funciona com eles, né? Eles isso que você faz, porque talvez, né, você também conheça um pouco, assim como a gente poderia, talvez, assim, então vamos estudar um pouco sobre o budismo, vamos estudar um pouco sobre outra, né, vamos entender isso e tal, né, isso que de alguma maneira você está fazendo ali, você também poderia fazer assim no sentido de acessar alguém, né, que você, claro, e daí tem que ser alguém que a gente conhece, né, que a gente tem segurança da leitura que faz também desses textos, por exemplo, né, para que às vezes por dentro também daquela religião, por exemplo, daquela crença, a pessoa faça isso, mas eventualmente, né, dependendo da situação, ok, vamos pegar uma lei, ou vamos ler um texto, ou vamos, né, e aí vamos trabalhar em cima disso, e aí isso às vezes esclarece determinadas questões ali, por que não, assim, né? Assistam esse Orações para Bob, assim, é bem legal, é baseado em fatos reais, assim, acho que ele também coloca a luz, assim, sobre isso, assim, né, sobre essas formas de ler a Bíblia, por exemplo, né, ou outros textos, enfim, porque é isso, são muitas vezes interpretações que são feitas, e aí, às vezes a pessoa vem absolutizada em uma das possibilidades ali, né, de leitura, e quando a gente diz, olha, há outras formas de ler esse mesmo texto, ou há outros trechos da Bíblia em que você encontra outras referências, assim, sobre determinadas coisas e situações e tal, né? Então, às vezes, isso vai justamente viabilizando também, né? Tirando desses impasses, assim, né? Uhum. Oi, tudo bom? Oi. Eu gostaria só de trazer uma situação, não é nesse tema religioso, mas quando você falou da questão daquele que chega, por exemplo, com palpitações e crise de ansiedade, a gente primeiro precisa descartar, né, a questão orgânica mesmo, né? Eu tenho um tio que ele fez uma cirurgia do olho, né, que ele estava quase perdendo o olho, e aí ele fez a cirurgia, fez as revisões, e o olho dele não melhorava, né? E aí o médico, ele já assim, muito angustiado, porque já tinha passado 2 meses, e o médico, não, mas a recuperação é assim mesmo e tal. E nesse meio tempo, ele perdeu uma irmã que ele era muito chegado a ela, né? E aí o médico disse, olha, seu Osório, eu já fiz todos os exames possíveis aqui, e clinicamente isso não tem mais nada, eu acho que isso é psicológico.